Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Então, turma, nós vimos nos nossos estudos que foi possível perceber que os elementos da natureza são importantes em muitas atividades do nosso dia a dia, né? Nós vimos também que o ser humano, nessas atividades econômicas, acabam poluindo o meio ambiente. Só que hoje nós vamos ver ações pela natureza em nosso dia a dia. O que nós podemos fazer para proteger a natureza? Muitas vezes desperdiçamos esses recursos em nosso dia a dia. Isso exige uma exploração cada vez maior dos recursos da natureza, como a gente falou na aula passada, né? Cada vez que o ser humano usa alguma coisa da natureza, ele extrai muito mais e acaba destruindo essa natureza. Vamos pensar em algumas maneiras de evitar ou reduzir essa exploração. A primeira delas é economizar água e energia. Quando você utiliza a água em seu dia a dia, você pode evitar o desperdício, por exemplo, não deixando as torneiras abertas ao escovar os dentes, tomar banho mais rápidos, não deixar a torneira ligada ao se ensaboar. As luzes dos cômodos podem ser apagadas quando ninguém estiver nelas. Outra forma de ajudar o nosso meio ambiente é o lixo nos locais adequados. Após consumir diferentes produtos, é importante descartar nos locais adequados o lixo que geramos, de preferência separados para reciclagem, né? Nós estamos trabalhando na nossa feira robótica vários materiais que são descartados, né? Ou seja, a gente está usando para fazer reciclagem, né? Então, se possível, optar pela compra de produtos que utilizem menos embalagem ou que sejam recicláveis. O lixo jogado em locais inadequados pode se acumular em bueiros e ocasionar alagamentos nas ruas das cidades, como a gente já viu várias vezes, né? Então, se jogarmos lixo na rua, quando vem a chuva, entope os buracos que a chuva escorre a água e acaba inundando as ruas e, consequentemente, as casas, né? O processo de reciclagem é quando nós separamos aqueles materiais nas lixeiras, como a gente tem na nossa escola: papel, vidro, plástico e metal. E aí esses produtos são levados para a fábrica e transformados em novos produtos, certo, crianças? Existem diferentes atitudes que você e seus colegas podem tomar para economizar água ou energia da escola. Também podem observar se o lixo está sendo descartado de maneira correta ou se essa coleta pode melhorar. Então, fiquem atentos a tudo isso. Vamos falar também de mais uma maneira de preservar as árvores, as plantas. Vocês já ouviram falar em silvicultura? A madeira é muito utilizada para fabricar diferentes produtos, como a gente viu, desde o vestuário até alimentos. Com essa exploração ocorre em áreas de vegetação nativa, ela tem sido uma das principais causas do desmatamento. A gente já sabe que nativas são aquelas árvores, né, da natureza, daquele determinado lugar. Uma maneira de explorar esses recursos da natureza sem causar danos é a prática da silvicultura, que consiste no plantio de espécies silvestres que podem ser exploradas e replantadas. Replantar é plantar de novo. Desse modo, as áreas de vegetação nativa são preservadas ou exploradas com menor intensidade, diminui, né? O plantio de pinos, eucaliptos e palmeiras para extração de palmito é um exemplo da silvicultura. Então, para que a gente possa preservar mais a natureza, nós podemos, né, fazer essa prática aí
desse replantio dessas plantas, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre as tradições e o respeito à natureza. Embora a natureza seja tão importante para a vida das pessoas, ela vem sofrendo ações que estão esgotando seus recursos rapidamente. O desrespeito à natureza está ligado ao desperdício dos recursos naturais e ao descaso com sua conservação. Além disso, o consumo exagerado das pessoas contribui para uma exploração cada vez mais intensa da natureza. Por outro lado, para alguns povos tradicionais, a natureza é considerada sagrada. Alguns povos indígenas, por exemplo, têm uma relação especial com o meio natural, prevalecendo o respeito e a harmonia. Desse modo, eles retiram da natureza apenas o que necessitam, sem prejudicá-la, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, né? Os indígenas, eles dão importância à natureza e só tiram aquilo que é necessário. Nessa fotografia, vocês estão vendo aí uma indígena do povo Kalapalo, que a gente viu até lá na aula passada, colhendo pimentas em uma pequena roça, né? Então ela coloca na bacia somente aquilo que ela vai utilizar. A relação respeitosa pela natureza também está presente no modo de vida dos povos ribeirinhos, que são aqueles grupos, né, que moram próximo a rios. Esses grupos praticam atividades extrativistas que extraem da natureza apenas aquilo que atende às necessidades da sua família. Ou seja, eles conservam a natureza e também a reprodução das espécies. Para os ribeirinhos, explorar os recursos naturais de maneira responsável é garantir a existência e manutenção de suas comunidades. Então, se eles prejudicam a natureza, eles prejudicam a eles mesmos. Essa imagem que vocês veem aí, né, é de uma criança soltando, né, uma tartaruga do projeto Quelônios da Amazônia, certo? Lá no Acre. Então, turma, a gente já viu muito as necessidades que a natureza tem de ser bem protegida. E agora vocês vão realizar a atividade no módulo da página 278 e a 279. Ok, crianças? Não deixem de me mandar fotos quem está em casa, ok? Um grande beijo, até a próxima aula.